consegui respirar, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava massageando minhas costas, que eu ia vomitar aquela água, ele estava fazendo o meu coração e pulmão voltar a funcionar. Foi ele que me salvou. Eu tive uma outra experiência de morte, que foi uma coisa tão banal que então, para mim, morrer vai ser uma coisa assim. Uma coisa sem dor, não senti dor, não senti nada, absolutamente nada dessas experiências que eu tive. Pois é, eu acho que é assim com as pessoas. Se tem alguma dor, é aquela dor, por exemplo, quando alguém é acidentado, aquela dor que a pessoa deve ser no momento enquanto não desmaia, enquanto... Depois não deve doer mais nada, não deve sentir mais nada, não deve ter pavores, não deve ter nada. Eu acho que é assim. Eu não pude avaliar bem, porque as duas, eu não me lembro bem como é que foi a outra. Se pela minha idade, não é? Não sei se a pessoa adulta com tantas experiências de vida, vai ser mais difícil, né? Morrer, vai ser mais difícil espiritualmente morrer. Eu era muito novo nessas ocasiões, ainda fui para casa me despedir, né? Já teve essa coisa de ir lá para o poste, de falar com alguém, se despedir. Está na hora, eu tenho que ir. Mas olha, gente, está chovendo. Começou uns pinguinhos da água. Só uns 4 pingos, com certeza. Não está chovendo aí? Não. A gente tem que ficar... Eu sei que ele tomou banho e se perfumou todo, e disse, eu vou comprar o pão. Aí saiu. A gente fica apavorado com certas cenas de morte, né? Que deixa a gente... Por exemplo, morte em incêndios, tem umas cenas gravadas daquele pessoal daquele incêndio, naquele prédio lá no Rio. Joelma. Foi o Joelma. O Andraus, né? teve do Andraus e teve que os caras saltavam da janela, né? Aquilo é uma coisa que você fica imaginando o sujeito saltar de lá e vir cair, pum! Não deve sentir dor, não deve ter dor. Não né? deve. O cara a pessoa perde a consciência. Deve ser na hora, apaga, pronto. É. Apaga, pronto. Ele vai viver um outro momento de mudança, sei lá. Eu acho que é tão rápido que o espírito fica assistindo coisas e, sei lá. Uma coisa que eu me lembro, naquele momento de espírito ainda, que eu fui lá para o posto e tudo, eu não vi nenhuma cena lá do rio, lá na beira do rio, não vi nada. Me lembro dessa tentativa de me salvar, de ir até... que eu mergulhei para tentar chegar no chão e andar para o seco, sabe? Isso aí tudo eu me lembro que eu... De espírito eu estava fazendo isso. Mas na realidade eu já devia estar desmaiado há muito tempo. Será que tu batesse a cabeça? Não, eu só bebi água mesmo. Eu mergulhei. Uma vez, sabe que é numa praia, sabe na praia? Onde tem uns lugares assim que é fundo e depois é raso, sabe? Eu nadei para fora. Aí quando eu fui botar o pé no chão, a maré estava seca, enchendo, mas estava seca. Eu não encontrei o chão. Aí eu mergulhei um pouco, desci um pouco e o chão não estava longe. Aí eu me afobei, né? Eu acho que nessa hora... Bate logo o desespero, né? Bate logo o desespero. Aí eu acho que ele engoliu muita água, porque... Aí eu comecei a imaginar coisas que não tinha nada a ver com o afogamento. Sabe?
que quando eu percebi, e eu continuava querendo nadar para a beira. Quando eu percebi, as minhas pernas estavam encolhidas. Eu toquei no chão. Porque era exatamente eu devia ter feito, parado de nadar ali onde era, a praia era mais funda, né? E aí eu fiquei desesperada. Mas dessa segunda vez, eu me lembrei de um caso que o Zé Duarte me contou, que foi o que eu senti também. O Zé Duarte me contou que ele, quando ele fez uma operação, isso passou comigo também. O José Duarte, ele disse que fez uma operação e que ele, durante toda a cirurgia, ele estava com as costas no teto, em cima, assistindo. Ele como se ele estivesse flutuando ali, assistindo os médicos trabalharem Na cirurgia dele. Eu me lembro, ele me contou isso também, foi quando ele fez a cirurgia da ponte de Safena. Isso, Eu tive uma situação semelhante a essa. Uma vez, um negócio qualquer, que eu não sei se foi de bexiga ou de próstata, e uma pessoa foi em casa, quando eu morava ali na Diogo Noia, ali, não sei o que, atrás da Diogo Noia, aquela vila, uma pessoa foi em casa me fazer uma cirurgia espiritual. Eu até convidei o Adail foi. Então, eu me lembro disso, mas eu não fui. Pois é, o Adail sentou aqui do lado, e eu confiando, né, porque eu nunca tinha metido desse negócio. O Adail sentou aqui do lado, pedi que ele sentasse, que era para ele assistir, tomar conta de mim, né? E o camarada veio, eu me deitei e tal, aí ele fez umas orações e tal, papapá, e eu sei que eu perdi o sentido. Eu fiquei em espírito, vamos dizer assim, eu fiquei em espírito. E comecei a ver entrar pessoas de uniforme, de médico, de enfermeiro, tá? Mas pessoas que eu não via a face, que eu não reconhecia, não sabia, que só aquela fila assim, uma meia dúzia de pessoas. E eles falavam e começaram a mexer comigo, uma coisa assim, eu todo coberto, eu não podia ver nada, coisa. E eles em pé. Aí, de repente, eles estavam muito afobados. Aí eu olhei assim para o lado e vi por trás deles muita gente. Uns 50 pessoas, vamos dizer, muita gente em pé atrás, assim. Aquilo me deixou assim, mais ou menos confuso, porque aquele pessoal todo estava ali. E a equipe médica e enfermeiros todos aqui do meu lado, mexendo comigo. Eu com o tapume aqui, um negócio todo. Bom, até que acabou aquele negócio da oração, eu voltei e tal, tudo bem, parece que... Aí eu... Só que eu estava operado. Eu sentia que os meus movimentos eram de um operado. Né? Quando foi feito isso, eu já estava naquela casa. Era na mesma casa assim, que tinha escada. Era lá e os quartos eram em cima. Tinha a sala embaixo e tudo. Na casa do Guaraúna, não? Não, era nessa vila. Tinha uma Maitá, ficava, essa vila passava nos fundos da casa da Guineida. Né? E tinha essa casa lá que tinha umas bolas formando coluna na casa, umas bolas. Foi bem. Aí eu perguntei para o Daí, que tal, Daí? Ele disse, sei nada, Daí.
Quer dizer, ele não viu nada, só o cara fez as orações, que estava aqui do outro lado, fez as orações, ficou lá orando. Enquanto ele está orando, estão me operando, estão fazendo toda a coisa. E o pessoal que estava ali não viu nada, né? E lógico, né? Não tinha que ver. Aí eu disse, fica lá daí, foi tudo bem. Eu queria que ele dissesse, o fulano fez isso assim, 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 passou alguma coisa. Mas o homem não fez nada disso, o homem não me tocou, não fez o orador aqui, né? Aí eu fiquei assim, mas não é possível, daí não assisti nada. O homem, esse movimento todo que houve aqui, tudo bem, tá, tudo bem, tá. Ele deve ter ficado chateado, porque não é dessas coisas, né? De ficar assistindo macumba, coisa parecida, né? Aí tudo bem. Quando nós fomos sair, que eu levantei, eu fiz assim. Aí eu me lembro que a Carmela disse, Piauí, você está sentindo alguma coisa? Aí eu disse, eu estou operado. Ela disse, você está operado? Eu disse, estou. Fisicamente eu sentia que eu estava cortado, costurado, entendeu? E fui assim, olha, foi um sacrifício para me subir a escada. E só que eu olhei, depois que eu saí da presença da pessoa que estava ali, eu olhei e não tinha marca, não tinha nada, não tinha cicatriz, não tinha nada. Mas eu não vai pegar essa chuva. Eu passei uma semana sem poder fazer movimentos normais. Todo o tempo eu botava a mão aqui, sabe? Eu estava operado. Ele fica no líder, será que ele está no líder ainda lá, esperando? É capaz de... Às vezes ele sai e fica por ali pela banca de revista e coisa com o vestido batido. Ele não te viu. Não, não me viu. Quando eu cheguei ele já tinha ido. E se começou a chuviscar, ele ficou Ele esperando. parou lá para... Sei se eu vou lá ver se eu encontro com ele. Não vai pegar chuva já. Pois é. Porque ele agora ou está na farmácia, em alguma... É um lugar coberto, né? Ou lá para dentro do supermercado. Ele foi só comprar pão. Eu já não fiz nenhuma encomenda mais. Depois que ele saiu, ele disse, por que eu não pedi para dentro fazer leite de coco? Ele fica danado. Eu digo assim, daí compra pão e está. Aí quando ele vai sair, ele diz, traz isso. Uma outra coisa desses sobrenaturais. Quando eu estava lá em Barcarena, que a Irada estava fazendo um curso e tal, os meninos, ela levou o menino para lá, a Carmela foi. Nós estávamos nos separando já, eu acho. A Carmela foi para lá para tomar conta dos meninos e tudo. E numa vez que ela não tinha ido, eu fiquei só com o Tiago, né? O Tiago, enquanto a Irade foi para fazer o curso e tal. E a Irade não já é avó, Júlio? Ah, já? Já faz tempo, né? Faz tempo já, é isso mesmo. Pois bem, pois o menino, o Tiago, teve uma febre daquelas sabe? Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu botei ele assim no coisa, ele já deu dormindo, assim, de olhinho fechado, sem poder. Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ajeitei ele, tem aquele negócio de sobre pulmão, né? Sobre pulmão e fazer oração, né? Aí eu botei a mão em cima da testa dele assim,
botei a mão em cima da testa dele, me concentrei e comecei a rezar. Né? Rezar um Pai Nosso, e pedir ajuda para que não fosse uma coisa difícil, fosse uma coisa. Pouco depois passou a febre dele. Tudo bem. Será que foi o meu medo, a minha fé que fez isso? Passou a fé. Foi bom. Aí passado um tempo, ele estava em casa brincando lá com. Já no outro dia, né? Ele era distante já desse pai. E a mãe dele estava em casa, tudo. Aí a mãe dele chama ele e diz, Tiago, vem cá. Aí tá ele vem. Quando ela põe a mão dele, você está com febre, Tiago? Você está com febre. Vem cá, vem limpar. Aí ele soltou a mãe dela, correu e disse, vovô, faça aquilo que você fez comigo. Como é que ele sabe que eu fiz? O senhor não falou nada para ele? Ele estava quase que desmaiado. Eu botei ele chegadinho ali para ele, de olhos fechados para ele dormir. Ajeitei ele, botei a mão, não falei nada. Ele de olhos fechadinho assim, eu com a mão aqui na frente. Não falei nada com ele, só fiz a oração silenciosa. Como é que ele foi saber que eu fiz aquilo? Vou, faça aquilo que você fez. E ele é médium, tio? Não, até hoje eu acho que não. Já está homem. Já está homem. Aí, esse negócio sempre me deixou assim, como é? O espírito dele deve ter assistido, não é? Como ele era muito criança e tudo, né? Ele não discute muito, porque nem conhece, nem sabe. Né? Mas faça aquilo que você O fez. espírito da gente também tem muita força. Né? Amém. Ainda mais o amor que a gente tem, né, para a criança que está com a gente e tudo o tempo. Como aquele filho do Júnior, quando o Júnior sumiu com ele, que a polícia me prendeu e foi aquele negócio. Quando a irmã da Edneida e a Carmélia de roupa de dormir chegam lá na polícia com o menino, descobriram onde o Júnior estava, né? A Cacá parece que sabia mais ou menos. Foram lá e pegaram o menino e trouxeram. Porque ele entrou na delegacia. Estava a mãe dele, estava uma moça que cuidava dele, fez todo esse inferno. E todo mundo ali. Ele entra, olha para todo mundo, depois se vira para mim e diz, vovô, vem. Ele me agarra. Quer dizer, nem a mãe dele. Que a confusão toda, né? Porque ele estava dias sem ver a mãe, que o Júnior tinha levado. Por que ele veio agarrar comigo? Né? Porque a gente tinha um apego tão grande. Tu e o filho do Júnior. E o filho do Júnior. Ele está com quantos anos hoje? Hoje ele deve estar com 17 anos. O filho do Júnior? Né? 16, 17 anos. Mora com a mãe, é? Mora com a mãe. Em 70 e... Essa confusão deve ter sido em 92. 92, 93, por aí, que eu morava no Santa Maria. O diretor de cinema já está aqui, esperando o Eu ator. morava no Santa Maria, né? Trabalhava na empresa de navegação. Chegou daí. E andou na chuva. 92, 93, por aí. Quer dizer, nós estamos em 9, né? 2009. Tem que abrir para ele, eu acho. Hã? Ele está com a chave? Ele levou as mãos. Deixa eu ver.